Primeira coisa, quando você vai fazer uma palestra, o primeiro tema que você tem que saber, que você tem que colocar na sua cabeça, o primeiro tópico é para quem eu vou falar. Para quem é a sua palestra ou a sua apresentação? Se for na faculdade, por exemplo, pode ser para os seus amigos de sala. Se for uma apresentação de TCC, pode ser numa banca que vai estar te avaliando. Se for um projeto, pode ser para o seu chefe que você vai estar apresentando aquele trabalho ou aquele projeto. Quando você vai fazer uma apresentação em público, você não pode esquecer o seguinte, que é o primeiro erro que muitas pessoas cometem. As pessoas acham que fazer uma palestra é ela escolher um tema que ela gosta, que ela se sente bem, e ela falar sobre aquilo. Na verdade, não. Nem a palestra, nem o show de mágica, ou seja lá qual for a situação, é para você, e sim para o público. Comunicação não é aquilo que eu falo, comunicação é o que a outra pessoa entende. Eu costumo dar o exemplo que se eu faço uma palestra ou uma live agora para você em japonês, e você não sabe uma palavra em japonês, a comunicação não aconteceu. Por mais que eu fale japonês perfeitamente. Porque comunicação não está no que eu emito, mas no que a outra pessoa recebe. Então, quando você vai fazer uma palestra, por exemplo, você tem que pensar nisso. Quem é o público que vai me ouvir? São crianças? São adolescentes? São empresários? São professores? São colegas da mesma faixa etária que estudam ali comigo? É um público misto, onde tem criança, pessoas de idade, adolescentes? Você sabendo disso, já fica mais fácil de você conduzir a sua comunicação. Existem palavras que se você usa para um público que não tem um conhecimento tão elevado assim, por exemplo, você tem um doutorado, e aí você vai falar com acadêmicos que estão no primeiro ano da faculdade. Talvez o linguajar que você utilize não seja compatível com o linguajar que aquele público está acostumado ainda, porque eles não chegaram no mesmo nível, não conhecem da mesma forma que você. Então, lembrando, a comunicação não é o que você sabe, ou a forma com que você fala, se a sua voz é bonita, se você fala difícil, se você estudou fora do país, não. Essa é a outra pessoa entendeu. Se você falou, a outra pessoa falou assim, legal, entendi, isso é comunicação. Isso é uma palestra, é um treinamento, é uma apresentação de trabalho. Se a outra pessoa está escutando. Então, primeiro tópico para você anotar. Se você não pegou um papel, uma caneta aí, corre lá enquanto eu vou falando aqui, pega um papel e caneta que eu vou falar para você os tópicos que tem que ter na construção de uma palestra ou de um trabalho acadêmico, um projeto ou para conduzir uma reunião. O primeiro tópico é esse. Conheça o seu público. Saiba para quem você vai falar. A palestra não é para você, é para o seu público. Que tipo de público é o seu? É um público mais formal? Não gosta muito de brincadeira? Um público mais sério, carrancudo? É um público que gosta de interagir? Está mais descontraído? É um evento de final de ano? Ou é uma palestra motivacional? Ou é a apresentação de um projeto informal? Alguma coisa descontraída? Você sabendo esses principais pontos para quem você vai falar, já fica mais fácil você conduzir o restante, ok? Então lembrando que comunicação não é para você, comunicação é para o outro. Segundo tópico. O segundo tópico que você tem que ter numa palestra é o que você pretende com essa palestra. Qual é o seu objetivo? Como assim, Rodrigo, o que eu pretendo com essa palestra? Uma empresa foi lá, me contratou e ela pediu uma palestra sobre motivação. Beleza, é motivação. Então, o que eu, palestrante, o que eu, Rodrigo Monsil, pretendo com essa palestra? Bom, eu pretendo motivar as pessoas. Eu pretendo fazer com que elas sorriem, que elas deem bastante risada, que elas saiam de lá felizes, que elas reflitam sobre a vida delas, que elas saibam ser gratas pelo dia de hoje, ou pela vida, ou pela família, ou pelo trabalho, seja lá qual for a situação. Sabendo qual é o meu objetivo, agora eu vou começar a conduzir as coisas que eu vou falar, os tópicos que eu vou escolher, os slides que eu vou colocar no telão de acordo com aquele objetivo. Então, se eu quero, por exemplo, quando eu vou fazer palestras de segurança no trabalho, que eu faço muito, palestras em CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, as pessoas querem que eu fale sobre prevenção, sobre motivação, sobre valorização de vida, principalmente usando mágica, que é o meu diferencial, onde eu utilizo números de mágica para levar essa mensagem de uma forma diferente e, ao mesmo tempo, interessante. Não é um show, e sim uma palestra com pitadas de show e de mágica ali. Bom, qual é o meu público? Bom, o meu público são colaboradores de uma empresa, são funcionários em geral. Tem pessoal do administrativo, tem pessoal do operacional, a diretoria também vai estar ali, ou seja, um público misto, toda a empresa. Qual é o meu objetivo? O que eu pretendo com essa palestra?
Eu pretendo fazer as pessoas saírem daquela palestra com um sorriso no rosto, acreditando que é possível você fazer um trabalho de qualidade sem sofrer um acidente, fazer com que aquelas pessoas pensem na família que ficou em casa, porque elas precisam voltar bem, que as pessoas que estão lá estão esperando por ela. Ou seja, eu quero gerar sentimentos bons. Se eu faço uma palestra mostrando gente acidentada, com a perna arrebentada, sangue, números de pessoas mortas por ano no Brasil por acidentes, fotos de pessoas esmagadas, vídeos de acidentes acontecendo, que tipo de sentimento que eu estou gerando no meu público? Eu estou botando um sentimento para baixo. Eu estou falando de morte, eu estou falando de doença, eu estou falando de dor. Como que eu vou fazer uma palestra motivacional desse jeito? Então olha só a importância de você ter um objetivo. Se você para e pensa, CIPAT é uma semana sobre acidentes, é para falar sobre acidentes? Não, então eu vou impactar as pessoas. Se você vai impactar as pessoas, você quer que elas saiam de lá chocadas, refletivas, que elas saiam de lá falando, caramba, olha só, você viu o que aconteceu com o motorista? Eu também sou motorista, e o cara sai de lá com aquele negócio na cabeça, aí sim combina. Agora, se o meu objetivo é motivar, é colocar para cima, os slides, o que eu vou falar, o que eu vou interagir, as perguntas que eu vou fazer vão ser relacionadas a isso. Então, sabe qual é o seu público? Agora é hora de você saber o que você quer levar para esse público. Se você tem um briefing, que é o tipo uma reunião, informações que a empresa ou que o seu professor te passa antes da apresentação do trabalho, melhor ainda. Por exemplo, na faculdade, você vai fazer a apresentação de um trabalho e o seu professor dá as instruções. Você tem que fazer uma apresentação de 15 minutos, você tem que mostrar para as pessoas qual foi a visão do seu projeto, qual é o seu ponto de vista e você tem que terminar respondendo uma pergunta inicial lá, um problema inicial que o professor criou. Beleza, você tem um parâmetro, agora você sabe quanto tempo você tem, o que você vai falar e o que você tem que fazer. Porém, quando é você que cria a palestra, o treinamento, a interação ali com as pessoas, você que tem que definir isso. Quem é, para quem que eu vou falar e o que eu quero levar para essas pessoas, ok? Você sabendo disso aí, saber o que levar para as pessoas já fica muito mais fácil. Anotaram os dois temas? Então, primeiro, relembrando, para quem é a palestra. Segundo, o que eu pretendo com a minha palestra? Quando eu falo palestra, entenda também apresentação de trabalho, reunião, trabalho em equipe, apresentação de um projeto, vender um produto ou vender uma ideia de alguma coisa para alguém. Funciona para tudo isso aí. Rafael perguntou, como perder o medo de falar em público e não travar na hora H? Vamos lá. Rafael, esse é o tema mais perguntado por todo mundo. Todas as pessoas, praticamente 99% da população, tem algum nível de medo de falar em público. Eu não sou diferente. Eu sou palestrante há 14 anos e até hoje, quando eu preciso fazer uma live, quando eu preciso subir num palco, fazer um treinamento, eu ainda sinto o medo de falar em público. Porém, o medo não é de falar em público. Isso de medo de falar em público é um conceito que a gente acreditou, mas na verdade não. Ninguém tem medo de falar em público. Prova disso é que quando você está entre amigos, você fala, conversa, conta piada, dá risada, dança. Você conversa e interage normalmente. O problema é que quando você está num palco, na frente de uma sala ou na frente de uma câmera, apresentando algo, falando alguma coisa, você vira o centro das atenções. Todo mundo começa a te olhar e todo mundo começa a prestar atenção em você, todo mundo fica em silêncio e agora você virou o centro das atenções. Então o medo não é de falar, porque falar a gente fala em público. O medo é do julgamento das pessoas que estão assistindo. O que será que estão pensando enquanto eu falo? Por isso que dia 4 e dia 5 tem esse workshop de oratória, que eu vou explicar onde que surge esse medo de falar em público e como você fazer, utilizando técnicas de programação neurolinguística, de teatro, de comunicação, oratória, como você destravar esse medo de falar em público. Mas, respondendo a sua pergunta, como fazer então para você perder esse medo? Explicando de uma forma rápida aqui, porque é algo que precisa de quase uma hora para você aprender bem várias técnicas, você pode fazer várias coisas. Uma delas é estudar o conteúdo antes e treinar o conteúdo. Tem pessoas que estudam, leem, decoram, memorizam, mas não treinam a fala. Nadar você aprende nadando, andar você aprende andando, falar em público você aprende falando. Só que não dá para você ter um público ali para você treinar. Então como que você faz isso?
dentro do seu quarto, filmando com o seu celular ou na frente de um espelho para que você possa se assistir depois para ver se você está indo bem, se você não está falando muito rápido, muito devagar, se você não está gaguejando, se não está errando nos vícios de linguagem, que é uma coisa que nós vamos falar no workshop. Vício de linguagem é aqueles, né, daí, então, por isso. Já foi numa apresentação onde a pessoa falava assim: boa noite, pessoal. Hoje, né, a gente vai falar sobre comunicação, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como falar em público, né? Como fazer palestras também, né? Espero que vocês gostem muito, né? E você começa a contar quantas vezes a pessoa fala né e nem ouve mais o que ela está dizendo, o que ela está transmitindo. Isso se chama vício de linguagem. Quanto mais você treina, melhor você fica. Então, exercício de meditação funcionam? Funcionam. Músicas relaxantes. Quando eu digo músicas relaxantes, o que vem na sua cabeça? Uma música calma, uma música clássica. Não é isso. Música relaxante é uma música que te relaxa. Se você relaxa escutando rock, ouve rock. Se você relaxa ouvindo sertanejo, ouve sertanejo. Se você relaxa ouvindo música clássica, ouça música clássica. Ou seja, ouça músicas que relaxam a você, que você gosta, que você curte. Para você mandar uma mensagem para o cérebro assim, ó, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Porque quando você ouve música, uma música relaxante, geralmente é porque tá tudo bem. É porque você não tá passando por um problema difícil. Por exemplo, aconteceu algo terrível. Você consegue ficar ouvindo música tranquilo ali, cantando? Não consegue. A primeira coisa que você faz é desliga o celular, desliga o rádio, porque você quer pensar o que está acontecendo. Você só ouve uma música quando o seu cérebro está tranquilo. Quando você faz isso, você vai acalmando o seu corpo, a sua mente, vai diminuindo o nível de adrenalina que vai correr na sua corrente sanguínea e, consequentemente, essa ansiedade de falar em público, que é confundida com medo, vai diminuindo e você consegue muito melhor. Mas o ideal é você sempre treinar antes, nunca querer falar assim de improviso. Não, eu sou bom de improviso, eu vou lá e falo. Porque na hora é tanta coisa acontecendo, é gente perguntando, a pessoa se mexendo, é um que tossiu lá atrás, é um celular que tocou aqui, é alguém que te chamou, é o microfone que deu problema, é o som que está muito alto ou está muito baixo, que você acaba se atrapalhando. Por isso, sempre planejado aquilo que você vai falar. Inclusive uma live que eu estou fazendo agora para vocês. Estou fazendo uma live, mas eu tenho aqui do meu lado um roteiro dos tópicos que eu tenho para falar para vocês. Eu já sei isso? Já sei, mas eu não confio 100% na minha memória e você deve fazer o mesmo. Nunca confie 100% na sua memória, porque quando você menos espera, ela pode te deixar na mão. A Jéssica perguntou: o que eu faço para não dar branco na hora da apresentação? Branco é outra coisa que acontece devido ao que eu acabei de falar, o medo de falar em público. Quando você está com muito medo, o nosso cérebro ele tem algumas áreas responsáveis por alguns departamentos. Isso eu vou explicar melhor no dia 4, dia 5, lá no workshop de oratória. Vai ser gratuito, tá, gente? Vai ser pelo YouTube, no meu canal do YouTube. Se você não fez a inscrição, depois você entra aqui, ó, aqui em cima, ó, tem o meu nome aqui, tá vendo que tem uma setinha do lado? Clica ali na setinha, me segue e depois olha lá na minha bio, tá lá o link de inscrição. Faz sua inscrição, que lá eu vou explicar certinho esse funcionamento do cérebro que gera esse medo. Quando você tá com muito medo, o seu coração bate mais rápido, a sua corrente sanguínea o seu sangue corre mais rápido por causa da adrenalina e o seu cérebro começa a desativar algumas funções não tão necessárias. Quando você tá com muito medo, você está andando na rua, encontra um cachorro e o cachorro sai correndo atrás de você. Qual é a única preocupação que você tem naquele momento? Salvar a sua vida, não levar uma mordida. Você não está preocupado com o boleto que venceu, você não sai correndo do cachorro pensando assim, nossa, deixa eu correr, ah não, mas por aqui tem um buraco ali na frente, pode ser que eu tropece. Você não quer nem saber, você quer salvar a sua vida. Por que você não quer nem saber disso? Porque as áreas do seu cérebro responsáveis por lembrar dessas informações acabam sendo apagadas, desativadas por algum momento, até você salvar a sua vida. Depois que você salva, instantaneamente tudo volta de novo ao mesmo lugar e você lembra de tudo. Na hora de uma apresentação, de uma palestra, é o que acontece. Se você estiver muito nervoso, com muito medo, a hora que você pisar no palco e ver aquele monte de gente te olhando, vai dar a mesma sensação do que se tivesse um cachorro correndo atrás de você. Você vai ficar com aquele medo, vai travar, vai ter muita adrenalina na sua corrente sanguínea e o seu cérebro vai acender um sinal de alerta como se você estivesse em perigo. E para te salvar, ele vai poupar energia. Como que ele vai poupar energia? Desligando algumas áreas do seu cérebro. E pode ser que uma dessas áreas seja a área responsável por lembrar do conteúdo. Porque aquilo não é essencial. O essencial é você sair dali de uma vez. Quem aí, coloca aí aqui nos comentários para mim, quem aí que já foi apresentar um trabalho, por exemplo, na escola, que deu branco? Você esqueceu o que você tinha para falar, tinha que fazer um projeto, apresentar um trabalho, fazer uma palestra, e você esqueceu totalmente. A hora que acabou, você voltou, sentou no seu lugar, você lembrou de tudo. Ou na hora da prova.
está fazendo uma prova difícil pra caramba, você precisa passar e você começa a esquecer tudo. Nossa, eu estudei isso daqui, agora eu não lembro como é que era a resposta, aí tá na ponta da língua, mas não vem. A hora que você acaba a prova, você chega na sua casa, qual que é a primeira coisa que você lembra? A resposta da pergunta. Por quê? Porque agora você não está mais em perigo. Então agora as áreas responsáveis por lembrar do seu cérebro se acendem novamente, tudo volta ao normal, só que agora já é tarde demais. Então o segredo é você se acalmar para a hora que você estiver lá, o seu cérebro entender que você não está em perigo, que não precisa desligar nada, que está tudo bem, que esse friozinho na barriga faz parte. É a mesma coisa de você andar no Space Looping, na montanha russa. Tem como você andar no brinquedo radical e não sentir um frio na barriga? Não tem como. Mas isso não quer dizer que você vai morrer ou que está acontecendo alguma coisa horrível. Não, aquilo é normal. Isso é o que dá emoção. Um cantor, um artista, um mágico, um palestrante, quando vai subir no palco, pode ter certeza. Se tem algum artista, um palestrante, cantor aí, coloca aí. Você não sente frio na barriga? Eu sinto, todas as vezes, inclusive agora, antes de começar a live. Por quê? A partir do momento que eu não senti esse friozinho na barriga, acabou a emoção, acabou o desejo, acabou a vontade de estar aqui. Entendeu? Então não é um problema você sentir isso. Então a mensagem que eu tenho que mandar pro meu cérebro é: cérebro, esse frio na barriga? Beleza, tá normal. A mão suando? Tá tranquilo. As minhas pernas tremendo? Tá de boa. E não assim, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Olha só como eu tô nervoso, olha minha mão tá tudo suando, olha eu tô até gaguejando, eu acho que eu vou esquecer o que vai acontecer. E pronto. Aí o seu cérebro, pra te economizar de um infarto, vai falar assim: calma, eu vou te salvar. Desliga as funções do seu cérebro e você acaba esquecendo. É o famoso deu branco. Beleza? Verdade, Bruna, Oliveira, Rafael, já estou corrigindo os vícios de linguagem. Muito bem, Rafael, eu vou dar umas dicas no dia 5, vai ser no segundo dia, eu vou falar sobre vício de linguagem. Ou no primeiro, não lembro agora, depois você vê lá. Mike Pinheiro, manda um abraço pessoal da Aramon. Pessoal da Aramon, saudade de vocês, Fiz palestra aí, foi o quê? Em 2018 ou 2019, não me lembro agora. Galera, muito legal também. Tô precisando voltar aí, hein? Eu tava aí. Amanhã eu vou passar por Santo Antônio. Amanhã eu vou para Jacarezinho, eu vou passar aí por Santo Antônio. Milton Teles, como controlar a ansiedade na véspera de apresentação ou palestra? Como controlar a ansiedade então na véspera? Você tem uma apresentação para fazer amanhã cedo, e hoje você tá uma pilha. Ai meu Deus do céu, acho que eu não vou conseguir nem dormir. O que você faz? O que eu falei ali pro Rafael ali em cima. Faça coisas que te relaxem. Ouça músicas que você gosta, relembre o conteúdo que você fez, dá uma treinada na frente do espelho, filma, grava você. Eu sei que é ruim você se assistir, você principalmente ouvir sua voz, né? A maioria das pessoas tem vergonha da própria voz. Eu explico o porquê disso lá no workshop de oratória, vou explicar pra você como você perder essa vergonha que você tem da sua voz, que você acha uma voz feia, desafinada, de taquara rachada. Tudo isso tem uma explicação, tá tudo aqui dentro também, e eu vou explicar uma técnica infalível pra você. Mas como você controla essa ansiedade, então? Fazendo coisas que te relaxem. Antes, um dia antes, horas antes, minutos antes, para a hora que você subir no palco, você está o mais relaxado possível. Cuidado com uma coisa. Tem pessoas que falam assim: eu relaxo se eu tomar uma. Se eu tomar uma dosinha de uísque, alguma coisa, uma cerveja, eu relaxo. Cuidado, porque o álcool pode ser traiçoeiro. O álcool relaxa, sim, mas na verdade o que o álcool faz é desligar algumas funções do nosso cérebro, que é a função, por exemplo, do medo. Você fica mais confiante, você fica mais corajoso, você perde um pouco da vergonha de fazer algumas coisas, só que em contrapartida ele também desliga algumas áreas da sua resposta rápida. Por exemplo, se você dá um branco lá na hora de você falar, que é comum dar pequenos brancos, a rapidez que você vai ter de acessar a informação vai ser muito mais demorada, porque você está sob o efeito do álcool. Então, cuidado. Procure formas e jeitos de relaxar naturais, ok? Lendo alguma coisa, assistindo algo que você gosta, ouvindo músicas que te agradam, tá bom? Então você faz toda a parte de treinar, ensaiar que você precisa e depois relaxa. Curte o momento e não fica criando monstros que não existem na sua cabeça. A ansiedade nada mais é do que um pensamento acelerado. Você tem a palestra para fazer amanhã, 2 dias antes você já está sofrendo. Você já está pensando que vai dar tudo errado, já está pensando que as pessoas vão dar risada na sua cara, que você vai errar, que você vai esquecer. Olha só, nem aconteceu e você já está sofrendo. Então a ansiedade é um sofrimento por antecipação. Por isso,
Tenha calma, relaxe, faça coisas que te agradam, que você gosta, que você se sinta bem, para que o seu cérebro e você entenda que você não está em perigo, que é apenas uma apresentação, não tem nada de mal, não tem nada de mais nisso aí. É só falar em público. As pessoas não têm medo de falar, elas têm medo do julgamento e do que pode acontecer. Agora, se você treinou, pesquisou, fez tudo certinho, está tudo pronto ali para apresentar, medo do quê? Nada de mal vai acontecer. Então, relaxa e vai. E quando um slide travar, o que fazer? Fazer manual? Isso é uma boa pergunta. Quem foi? O David. David, essa é uma boa pergunta porque isso aí pode gerar uma bola de neve. Você leva um slide, está tudo pronto no seu computador. De repente você vai lá, pô, deu problema no projetor ou acabou a luz. Já aconteceu isso comigo. Tá fazendo a apresentação e acabou a luz. E aí, como é que faz? Por isso a importância de você treinar o máximo possível antes na sua casa. E detalhe importante, eu ia até falar no final, mas já vou falar já que você fez essa pergunta. Slide não é feito para ler. A maioria das pessoas, pelo menos que eu vejo, que não são profissionais, até profissionais eu vejo fazendo isso e, nossa, chega a doer o olho de ver isso aí. Enchem o slide de texto, botam lá uma folha inteira e vira de costas e começa a ler o slide. Então o slide está ali na parede e a pessoa começa a ler as informações. Se fosse para ler, era melhor você imprimir uma apostila e dar para cada um. A apresentação é para sair da sua cabeça, é para sair da sua boca, não é para sair do slide. Slide é um recurso audiovisual. Por que serve os slides? O slide ele serve para ilustrar a sua fala, para deixar mais interessante. Ou seja, se eu vou falar, por exemplo, de medo de falar em público, o meu slide pode estar a palavra medo de falar em público e ter lá uma pessoa, por exemplo, roendo as unhas. Pronto, é isso. O restante do conteúdo sai daqui, sai do meu estudo, não sai do slide. Por isso, não confie no slide, não coloque todo o seu material dentro do slide. O slide ele é apenas para ilustrar alguma coisa que você tem para falar. Ah, não vou falar sobre, sei lá, sobre céu azul. Aí eu tenho um vídeo de um céu azul. Beleza, ele ilustrou aquilo que eu falei. Mas não você virar de costas e ficar lendo aquilo lá no slide, aquele monte de coisa. Por quê? Além de ser feio, de deixar a sua apresentação horrível, muito amadora, o que vai acontecer é que se der um problema no slide, no computador, ou acabar a luz, você ficou na mão. Sua apresentação foi embora, porque estava tudo lá. E a apresentação não pode ficar lá, ela tem que ser em você. Prejudica? Prejudica. Claro, se você preparou com slide, é muito melhor que tenha. Mas você tem que estar preparado num ponto, agora vem a dica. Estude e esteja preparado no ponto de você pensar assim: se o slide não funcionar, eu consigo dar conta? Eu vou conseguir apresentar? Se a resposta for não, é hora de você estudar um pouco mais, rever os seus slides e ficar mais afiado. Agora, se a resposta for não, se o slide der algum problema, beleza, eu falo de cabeça, eu sei o que eu tenho que falar, ótimo, é isso que você tem que fazer. O slide é apenas uma ferramenta para te ajudar, não é a ferramenta principal é você. Quando tem apresentação na faculdade, eu prefiro ser o primeiro grupo a apresentar. E eu, o primeiro grupo, tenho dificuldade de esperar. Deixa eu ver se eu entendi. Quando tem apresentação na faculdade, eu prefiro ser o primeiro grupo a apresentar e eu, o primeiro do grupo. Tenho dificuldade em esperar. Essa dificuldade em esperar, Milton, é essa ansiedade, né? Esse medinho aí. Tá tudo bem, não tem problema. Se você quer e você consegue ser o primeiro, tanto a falar quanto a ser o primeiro grupo, ótimo, tudo bem. Agora, nem sempre isso vai acontecer, né? Pode ser que faça um sorteio e pronto, você ficou por último. E agora? Você vai ter que esperar 5 grupos apresentar até chegar a sua vez. Esse momento é crucial porque não adianta nada você relaxar um dia antes, relaxar antes de ir para a faculdade e na hora da apresentação, na hora que você tem que esperar, você começar a ficar nervoso e ansioso novamente porque você tem que esperar. Então esse é o momento de você realmente curtir, ok? Então você viu o material, viu que tá tudo certinho, não tá faltando nada, já treinou, já sabe o que tem para falar, beleza? Então agora esquece do trabalho, esquece. É o que eu tento fazer. Quando eu vou fazer uma palestra, por exemplo, um dia antes, eu vou para o lugar que eu tenho que fazer, eu esqueço. Momentos antes, tipo 1 hora antes, meia hora antes da apresentação, aí sim. Aí eu fico concentrado, aí eu fico pensando o que eu tenho que falar, eu fico revisando se eu não esqueci nada, porque como eu uso mágica também, além do conteúdo eu ainda tenho que ver se não tá faltando nada, porque se faltar uma coisinha, a mágica já dá errado e pronto, todo mundo torce pro mágico se ferrar, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso também. Então todo detalhe é importante. Aí sim, eu fico tenso
Mas tenso não quer dizer nervoso, isso não me atrapalha. Essa tensão é uma preparação para a hora do combate, digamos assim. Imagina um lutador. O lutador ele não fica treinando 24 horas por dia antes da luta. Ele relaxa, ele descansa, ele come, ele dorme, e daí, momentos antes da luta, quando ele tá para entrar no ringue, aí ele se aquece. Aí ele tá ali em estado de tensão, ele tá concentrado. Esse é o momento de você se concentrar. Já que eu peguei o exemplo do lutador, vocês já perceberam? Assiste o UFC, assiste alguma luta de boxe e vê a entrada dos lutadores. E você vai ver que 90% dos lutadores entram como? Com um fone de ouvido, ouvindo música. Os caras estão prestes a entrar no octógono, no ringue, trocar soco um com o outro, sair arrebentado, e eles estão ouvindo música. Por quê? Para mandar a mensagem para o cérebro. Fique tranquilo, está tudo bem. Porque se você entra nervoso, com medo no ringue, você vai ser nocauteado. É isso que acontece numa apresentação também. Quanto mais tranquilo você fica, independente se você é o primeiro ou se é o último, melhor vai sair a sua apresentação. Então, a questão é controlar essa ansiedade aí. Lembrando que vício de linguagem é quando se torna excesso. Tudo que é em excesso faz mal. Até tomar água, que faz bem para a saúde. Se você tomar 10 litros d'água por dia, vai te doer a barriga, vai fazer mal. Comer faz bem, mas se comer muito faz mal. Vício de linguagem é a mesma coisa. Não tem problema você falar né. Não tem problema você falar daí, ou tipo, ou não tem problema. O problema é quando isso se torna um excesso e acaba chamando mais atenção do que a sua mensagem principal. Eu vou falar de medo de falar em público, mas as pessoas estão mais preocupadas em contar quantas vezes eu falo né, do que naquilo que eu estou falando. Aí se torna um problema. Por isso a importância de você gravar a sua apresentação ou de você pedir para algum amigo ou para alguém da sua confiança assistir um ensaio seu e daí ela te dá esse feedback. Porque na hora que você está fazendo, é tanto nervosismo e tanta coisa passando na sua cabeça que você nem percebe que você está falando uma sequência de né um atrás do outro. Isso aí tem a ver com ansiedade. Por que você não consegue entender? Tudo isso eu vou falar no workshop melhor. Mas tudo isso tem a ver com ansiedade também. Quanto mais ansioso você fica, o seu cérebro começa a não querer esperar. E aí, na hora que você tem que buscar uma informação, em vez de você apenas ficar em silêncio buscando aquela informação, o seu cérebro quer completar com alguma coisa. E é onde entram os vícios de linguagem. Tudo bem, Milton, já aconteceu comigo. Depois que apresentei, esqueci de falar sobre isso. É o que acontece. Quando dá o branco, depois que você acaba a apresentação, vem tudo na cabeça de novo. Porque na hora que você está ali em perigo, essa mensagem de perigo é você que manda para o seu cérebro, é uma armadilha que você mesmo cria, o que seu cérebro faz é isso. Ele fala assim, você fala, estou em perigo. Ele fala, eu vou te salvar. E como que ele te salva? Economizando energia. Para economizar energia, ele desliga algumas funções da sua cabeça e aí você não lembra das coisas que você tem para falar. Acabou a apresentação, você lembra de tudo, porque aí você não está mais em perigo. Ele fala, beleza, já posso religar tudo novamente. Ele liga os botõezinhos e pronto, e você lembra e fica morrendo de raiva. Patrícia, eu dei minha voz quando ouço nos vídeos que gravo para as aulas. Normal, tá? Você vai entender isso aí lá no workshop, dia 4, dia 5. Eu vou explicar o porquê que você não gosta da sua voz e como você fazer para começar a gostar. É muito simples. Milton, eu odeio, não mando áudio no WhatsApp, acho ridículo. Fico com muita insônia na véspera da prova ou apresentação. Esse problema da insônia é complicado. Muitas pessoas sofrem com isso também. Na hora tem uma entrevista de emprego amanhã cedo, a pessoa não consegue nem dormir. Tem uma apresentação na faculdade, a pessoa não consegue nem dormir. Tem alguma coisa muito importante e a pessoa não consegue nem dormir. É um problema, porque quando você dorme, é o momento que o seu cérebro está fixando os conteúdos. Por isso que, quando você tem uma prova no outro dia para fazer, o melhor momento de você estudar é na noite anterior. Porque daí você vai dormir e o momento que você está dormindo, imagina assim, quando você está estudando, você está pegando informação, estudando um trabalho, estudando uma prova, estudando um concurso, seja lá o que for, você está colocando informações no seu cérebro. Está colocando um monte de lugar. Imagina uma caixa de brinquedos, onde você está jogando um monte de brinquedo ali dentro, beleza? A hora que você vai dormir é a hora que o seu cérebro vai sentar, vai pegar aqueles brinquedos e vai organizar. Então a hora que você está descansando e dormindo é a hora que o seu cérebro está organizando as informações para que você possa usar no dia seguinte. Então se você não dorme, não descansa direito, o seu cérebro não tem esse tempo de organizar as ideias, as informações. E é por isso que o risco de esquecer e de dar algum branco fica muito maior quando você não dorme direito. Então isso aí você tem que fazer os exercícios lá de relaxamento, descansar, tentar dormir de uma forma legal. Agora, se isso for recorrente, aí
procure um médico, porque aí só ele pode indicar o melhor tratamento que você precisa fazer, ok? Mas se for algo esporádico, só na hora da apresentação, exercício de relaxamento, de pensamento positivo, ouvir músicas que você gosta, fazer coisas que você gosta, já ajuda bastante. Okay? Manter um tom de voz calmo e sem alterações durante a apresentação é um problema? Como eu disse, a mesma coisa do vídeo de linguagem. Tudo se torna um problema quando ele é em excesso. Você ter um tom de voz calmo, por exemplo, numa palestra onde você está falando sobre um assunto sério, é importante. Eu falo disso no primeiro dia, é um assunto muito importante que eu falo no workshop, que é sobre a entonação e a dicção. Como você usar isso aí. Imagina uma montanha russa. Se a montanha russa não tivesse subidas e descidas, ela seria gostosa? Se fosse só reta? Não. O maior número de acidentes que acontecem de trânsito, se você for pesquisar, nem são nas curvas, são nas retas. Porque quando uma estrada é reta demais, quando uma estrada não tem muita oscilação, dá sono. E aí as pessoas dormem e o acidente acontece. O que isso tem a ver com a apresentação? Se você tem uma voz, um tom de voz calmo durante a apresentação, ela só vai se tornar um problema se você manter esse tom de voz calmo do começo ao fim. Não tiver nenhuma oscilação. Aí vai dar sono, aí vai ser tenso. Da mesma forma que se a pessoa tiver um tom de voz mais acelerado, falar mais rápido assim, ela também vai cansar o seu público, que não vai conseguir acompanhar o raciocínio na mesma velocidade que eu estou falando, e também vai ficar com dor de cabeça e não vai gostar da apresentação. O segredo é variar, é fazer exatamente uma montanha-russa. No meu e-book, Deu Branco e Agora, no nome do e-book, eu falo exatamente isso, que a sua voz, a forma de comunicar, tem que ser uma montanha-russa, com altos e baixos. Então você pode, por exemplo, começar com um tom calmo. Comecei aqui, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, muito bem. E lá na frente, quando tiver algum momento que eu posso subir um pouco, eu quero falar alguma coisa de uma forma mais enfática, aí eu aumento o tom de voz, aumento a gesticulação, falo um pouquinho mais rápido e depois eu posso voltar a falar calmo novamente. E essa variação gera uma energia, gera uma chuva de emoções das pessoas que fazem elas prestarem mais atenção no que eu tenho para dizer. Tá vendo só? Eu fiz agora exagerado assim, rapidamente, de subir e descer, para vocês entenderem que tudo em excesso é prejudicial na comunicação. Então, se você fala num tom calmo, é muito bom, faz as pessoas prestarem atenção em você, mas não pode ser monótono. E se você fala agitado demais, também funciona, faz as pessoas ficarem com uma energia lá em cima, mas pode cansar se você não der uma amenizada em alguns momentos, ok? Então, equilíbrio é a palavra-chave. Flipchart melhor usar? Aí é uma questão individual, David. Você pode usar os slides, você pode usar um quadro negro, você pode usar um bloco de anotações, você pode usar flipchart. Isso aí vai muito do estilo de cada um. Por exemplo, eu penso em usar, em algum momento, usar um flipchart para fazer um treinamento, por exemplo. Já numa palestra, um flipchart me atrapalharia. Eu prefiro já os slides, que é mais fácil de trocar, que já está tudo ali pronto, não precisa eu escrever. Um treinamento, por exemplo, de 4 horas, o flipchart ele ajuda. Porque você vai escrever ali alguma coisa, você tem um tempo para dar uma respirada, até para tomar uma água. Já numa palestra, que às vezes é de 1 hora só, 1h30, você tem que ser mais dinâmico. Não dá tempo. Imagina só, se fosse parar a live, vir aqui, ficar escrevendo. Eu fiz isso na aula passada, mas enquanto eu estava escrevendo, eu ia falando, porque precisa ser algo dinâmico. Então depende do evento, depende do momento e do estilo da pessoa. Sou muito sereno na fala, mas consigo falar sério, fazer algumas piadas e manter a atenção da audiência durante a palestra. É isso aí, esse é o segredo. Você brincar, falar sério, falar mais alto, falar mais baixo, se movimentar, dar uma parada no meio. É isso que funciona. É a variação que faz com que as pessoas se interessem por aquilo que você tem a dizer. Vamos lá então. Para não ficar incompleto, eu falei para você que o primeiro passo para você fazer uma palestra, uma apresentação, é você conhecer o seu público. O segundo é você saber o que você quer com aquela palestra, é você mostrar o que você pretende, qual é o seu objetivo. O terceiro é você definir um tema que seja interessante. Então, se você coloca um tema lá muito extenso, alguma coisa muito grande, as pessoas é igual livro, assim, com um título chato, sabe? Que você olha o título e fala, nem te dá vontade de ler. E tem livros que você olha e fala assim, nossa, deve ser interessante. Filme é a mesma coisa. Você vê o nome do filme e já fica com vontade. Nossa, esse filme deve ser legal, hein? Já fez isso? Ou já ouviu isso de alguém? Fala, ó, esse filme deve ser bom. Você não viu o trailer, não sabe nada do filme, mas só pelo título você já julga se o filme é bom ou ruim. Isso acontece numa apresentação também. Você vai fazer um trabalho, vai fazer uma reunião, vai fazer uma palestra, o tema, o nome tem que ser interessante, para que as pessoas fiquem curiosas de querer saber mais o que você tem para dizer. Legal.
Fez isso, agora é hora da apresentação. Chegou na hora, você subiu no palco, ou chegou ali na sala, ou foi começar a falar, primeira coisa, agradecimento. Você pode fazer esse agradecimento tanto no começo quanto no final, aí você escolhe, tá? Mas você pode começar com agradecimento. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Rodrigo Monsil, hoje eu estou aqui para falar sobre isso, isso, isso. E você faz uma pequena apresentação. Essa apresentação eu costumo chamar de apresentação miojo. Por quê? Porque ela não pode passar de 3 minutos. Essa apresentação tem que ser em 3 minutos. Eu vejo muitas pessoas, principalmente pessoas que têm muitas graduações e muitos títulos, e ela quer falar o currículo dela todo ali. E acaba ficando 10 minutos falando as coisas que ela fez, as coisas que ela conquistou, onde que ela estudou. Ninguém está interessado nisso. Pode até ser interessante no começo. Só que se você fica falando demais isso aí, acaba enjoando as pessoas. Porque elas não estão nem aí quem você é, de onde que você veio. Elas estão ali para saber o que você tem para compartilhar com elas. Por isso a sua apresentação tem que ser o mais sucinto possível. Sem contar que quando você fala demais sobre você mesmo, soa como arrogância. Soa como assim, nossa, tá se achando, nossa, pra que falar tanto assim? Porque começa a ficar meio prepotente. Então se você pode e tem alguém que possa te apresentar, por exemplo, um mestre de cerimônias, escreve no papel e pede para ele ler. E aí você entra e já entra direto no tema. Já agradece a pessoa, já dá o boa noite, já começa direto no tema. Para você não precisar ficar falando de você. Agora, se não tem essa possibilidade, fale o mínimo possível. Fale o mais essencial e em 3 minutos no máximo. Quando eu comecei a live, depois você pode assistir a gravação, vocês vão ver que eu acho que eu não passei de 1 minuto para falar quem eu sou e o que eu faço. E se fosse para eu falar minhas formações, cursos que eu já fiz, o que eu já fiz, para onde eu já fui, eu poderia tranquilamente falar para vocês uns 5, 10 minutos aqui. Mas você sairia da live antes mesmo de saber qual era o tema. Por isso, fale de você, mais uma apresentação miojo, no máximo 3 minutos. Aqui, ó, gere curiosidade. Se apresentou, agradeceu as pessoas presentes que estão ali e tudo mais, gera curiosidade. Como que eu gero curiosidade logo de início? Fazendo uma pergunta, pode ser uma das opções. Ou fazendo uma brincadeira, um quebra-gelo que a gente chama, fazendo ali uma interação, uma brincadeirinha, um comentário engraçado. Cuidado para não exagerar nas brincadeiras, tá? Isso aí é assunto para uma outra live, mas cuidado com as brincadeiras. Mas você pode começar quebrando o gelo, fazendo uma brincadeira, ou gerando curiosidade, por exemplo, com uma pergunta. Por exemplo, esse tema aqui é como fazer palestras. Eu poderia começar essa apresentação, deixa eu pensar numa pergunta aqui, falando assim: você sabe o que os maiores palestrantes fazem para criar uma palestra? E daí, se você é interessado no assunto, você vai falar assim: o que será que é? Será que tem algum segredo ali que eu não sei? Será que tem alguma coisa específica? E aí já te gera curiosidade. Daí, durante a minha apresentação, eu vou fazendo as explicações até que no final eu concluo respondendo essa pergunta. Então, os maiores palestrantes fazem isso para fazer palestras incríveis. Entendeu? Você gera uma curiosidade e depois você vai destrinchando aquilo que você fez. Ok? Gerando essa curiosidade, você fez a pergunta inicial, agora é hora de você desenvolver o conteúdo. Agora você vai colocar em prática tudo aquilo que você estudou, que você planejou, vai usar os seus slides, vai usar alguma dinâmica, vai fazer uma brincadeira, vai mexer com a questão do tom de voz, aumentar, abaixar, vai distribuir agora tudo aquilo que você planejou para aquele momento, ok? Para aquela apresentação. Isso aí não tem segredos. Aí cada um tem o seu jeito, tem pessoas que gostam mais de brincar, tem outras que são mais sérias, porque nós temos perfis de comunicação. No meu curso Comunicador de Impacto, eu ensino os 4 perfis de comunicador, que todo mundo tem. Todo mundo tem um pouquinho de cada, mas sempre tem um que se destaca mais. E lá eu faço um teste, como se fosse um perfil psicológico mesmo, para você descobrir qual é o seu comunicador de impacto, qual é o seu perfil de comunicador que todo mundo tem. Então, por isso não tem receita pronta, não é receitinha de bolo que você chega e faz, ó, é isso aqui que você tem que fazer. Não, cada um tem o seu estilo e de acordo com o seu estilo vai ser a forma com que você vai se desenvolver, vai se apresentar. Beleza? Mais perguntas? Vamos ver se temos mais perguntas aqui. Uma vez passei vergonha, acabou a bateria do microfone, a coisa foi feia. O microfone às vezes dá umas dessas também, deixa a gente na mão, estraga o microfone, estraga o slide, acaba a luz. A gente tem que estar preparado para tudo. Numa apresentação, você não pode chegar lá assim de, tá tudo certinho, tá tudo planejado e se alguma coisa der errado, eu não sei o que fazer. Aí é um problema. Você tem que estar preparado para todos os imprevistos que você nem imagina às vezes que possam acontecer. Legal. Então agora aqui, vamos falar sobre o final. O final da sua apresentação, seja uma apresentação na faculdade de trabalho, seja numa reunião, seja a apresentação de um projeto, ou seja em uma palestra, o final tem que ser um final de impacto.
Imagina só, eu vou fazer uma palestra, eu levo mágica, levo humor, levo uns vídeos muito legais, levo umas imagens bacanas, levo uma mensagem que as pessoas falam, nossa, que legal, eu não tinha parado para pensar nisso. E daí no final, depois de eu entregar tanta coisa, eu termino assim. Então, pessoal, é isso que eu tinha para vocês. Pô, menosprezou tudo aquilo que você fez com é isso que eu tinha para vocês? Não. O final é aonde tem que chegar com chave de ouro. Qual que é a melhor parte do filme? O final. Qual que é o capítulo mais assistido de uma novela que faz sucesso? O último capítulo. Por quê? É no final que está a cerejinha do bolo. É no final, o final tem que ser uma sobremesa, onde a pessoa experimente e fique com aquele desejo de quero mais. E se você termina com é isso aí, ou obrigado pessoal, tchau. Você está colocando para baixo todo o trabalho que você teve literalmente um trabalhão para fazer. Como então terminar de uma forma impactante? Lembra daquela pergunta que você fez lá no começo, gerando curiosidade? Agora é hora de você encerrar essa pergunta. Então você pode terminar respondendo essa pergunta. Você pode terminar também fazendo uma outra dinâmica, um outro quebra-gelo, uma brincadeira onde todo mundo vai dar risada e acaba com todo mundo feliz ali de uma forma positiva. Pode terminar com uma mensagem motivadora que deixe todo mundo alegre, que deixe todo mundo pensativo, ou que faça as pessoas irem embora para casa pensando naquilo que você falou, refletindo naquilo. Você pode terminar com uma pergunta também. Termina com uma pergunta no ar. Por exemplo, e depois disso tudo que eu falei para vocês, disso tudo que a gente aprendeu, e agora? Como você vai conduzir a sua vida? Muito obrigado, pessoal. Eu sou o Rodrigo Monsil e as pessoas me aplaudem. E eu terminei com essa pergunta. As pessoas vão embora com aquela pergunta. O que eu vou fazer da minha vida agora que eu sei de todas essas informações? Vou continuar fazendo do mesmo jeito ou vou mudar a minha vida em alguma coisa que eu possa fazer? Entendeu? Então, o final tem que ser o momento do impacto. Aquele momento que as pessoas olhem e sintam vontade de te aplaudir. E não te aplaudam por educação. Ah, acabou, então vamos bater palma para ele que ele acabou. Não. Mas que a hora que você termina, as pessoas batam palma assim, ó. Muito bem, ó, gostei. Aquele sentimento de que você acaba a apresentação, as pessoas até levantam e vêm até você para te parabenizar pela sua apresentação, porque foi muito boa. É um sentimento muito gostoso. Um sentimento de dever cumprido. Quando você termina a sua apresentação, sua palestra, seja qual for a situação, e as pessoas vêm até você te agradecer por aquele momento. Ou seja, o final é importante. É o último capítulo da novela. É a última cena do filme. É o momento que as pessoas têm que olhar para você e falar assim, caramba, que conteúdo massa, que conteúdo legal isso aí. Então nunca termine com a sua apresentação para baixo de, é isso aí pessoal, valeu, tchau, até mais. Não, pessoal, valeu, pessoal, obrigado, tá? Ah, espero que vocês tenham gostado, desculpa alguma coisa. Pô, se desculpar, depois de você ter planejado, treinado, levado slide, fez dinâmica, fez um monte de coisa, se matou ali na frente, daí você vai terminar se desculpando como se tivesse sido ruim? Não. Sempre coloque num nível crescente aquilo que você faz. Isso funciona para vendas, isso funciona para uma apresentação de trabalho, funciona numa entrevista de emprego, você sempre vai aumentando o nível de sintonia e o nível de emoção. Então o final não é menos importante do que o começo, do que o meio. Ele é mais importante até do que o começo, do que o meio. Porque é ali que as pessoas, é a última coisa que você falar que vai ficar gravado na memória delas. Elas vão ouvir, vão entender o que você falou, vão aprender muita coisa. Mas o final tem que ser marcante, de alguma forma. Eu sempre procuro terminar com alguma mágica de impacto que tenha alguma mensagem por trás. Então eu faço a mágica, termino com uma mensagem e é muito comum em palestras, por exemplo, que eu quero levar para um nível mais emocional, de ver pessoas chorando na plateia. Ou de acabar no nível mais alto e as pessoas aplaudirem em pé. Não quer dizer que eu sou melhor do que alguém ou não. Quer dizer que elas se sentiram tão bem com aquele final que sentiram vontade de aplaudir. E só aplaudir não foi suficiente, elas precisaram levantar. Então isso aí é uma consequência de quando você faz uma organização. Com começo, meio e fim. Ok? Então começa de um jeito bem bacana, desenvolve as suas ideias, principalmente contando histórias. O storytelling é muito utilizado hoje no mundo todo. Por exemplo, o storytelling nada mais é do que o trailer de um filme. Quando você vai assistir um trailer de um filme, é como se fosse a história toda do filme resumida em 2 minutos. É o que você tem que fazer. Você vai desenvolver todo um tema complexo que você estudou, pesquisou, numa apresentação de 15, 30, 1 hora, como se fosse um trailer. Então tem que ser cheio de momentos interessantes, legais, que as pessoas queiram ficar mais com você, queiram ficar até o final. Devo começar com trilhas leves e terminar com trilhas mais fortes? Depende do que... Lembra da segunda coisa que você tem que fazer numa palestra? Primeiro é saber para quem você vai falar. Segundo, qual é o seu objetivo com a apresentação?
Seu objetivo com a apresentação é fazer com que as pessoas saiam dali motivadas, saiam dali felizes. Se esse é o motivo, então é mais interessante que você realmente termine mais em cima, termine com uma trilha mais forte, com mais energia. Se você quer que as pessoas saiam reflexivas, pensando no que você falou, refletindo sobre a vida delas, ou que elas saiam serenas dali, aí você pode usar uma trilha mais leve. Então tudo vai no que você pretende, de qual é o seu objetivo. Mais uma vez, não é receita de bolo. Não tem assim uma coisa pronta que funciona para todo mundo. Eu tenho palestras minhas que eu termino com trilhas lentas, com música clássica, que é aqueles momentos que as pessoas choram, porque eu quero que elas cheguem nesse momento de se emocionar, de refletir, de chegar no final da palestra e falar assim, cara, isso que você falou eu nunca tinha ouvido, ó. Pode ter certeza que eu saio daqui com a minha vida transformada, pelo menos em algum ponto, porque o que você falou tocou mesmo no meu coração. Era essa a intenção. Quando eu termino a palestra e as pessoas veem, cara, que legal essa palestra, muito boa, foi uma das melhores que veio aqui, muito legal mesmo, gostei, ó, parabéns. Eu quero que elas saiam dali com essa energia alta. Então, geralmente, eu termino com uma mágica que vai terminando nesse crescente alto. Então, assim como o flip chart, pode usar? Pode, depende do momento. Músicas animadas ou mais, um pouco, como que eu posso dizer, mais ali suaves, também você pode usar, independente de qual seja o lugar. O que importa é qual é o seu objetivo. O que você quer gerar naquelas pessoas. Ok? Então você pode começar com uma trilha forte, terminar com uma trilha forte. Pode começar com uma trilha suave, terminar com uma trilha suave. Pode começar com uma trilha suave, terminar com uma forte. Pode começar com uma forte, terminar com uma suave. Esse jogo é que é gostoso. Porque não é matemática, não é 2 mais 2 são 4. É algo que você sente. Quem é o público, qual é o seu objetivo, o andamento, a energia da galera. Você percebendo tudo isso é a forma que você vai conduzir. Num trabalho também. Você pode terminar um trabalho super animado, como você pode terminar um trabalho de uma forma um pouco mais reflexiva. Isso aí varia de momento e das pessoas que estão fazendo também. O importante é você entender que não tem receita pronta. O excesso é que é o problema. Tudo em excesso faz mal. Vício de linguagem em excesso faz mal. Você ficar numa voz monótona o tempo todo, tanto suave quanto falando alto, rápido demais, também é cansativo. Você usar slides muito carregados de texto se tornam cansativos, mesmo que sejam imagens. Imagina só, se você vai fazer uma apresentação de 1 hora e você tem 45 slides, é como se você estivesse usando ali um slide por minuto. É muita coisa, é muita coisa. Tudo em excesso faz mal. Então, moderação é o segredo para que você faça uma palestra, uma apresentação de impacto, que as pessoas queiram te ouvir, queiram entender um pouco mais de você, saber quem você é, aquilo que você pensou, aquilo que você programou. E nada mais justo do que você entregar isso de uma forma agradável. É igual o trailer. Imagina só, o trailer do filme ter 30 minutos. Aí já é o filme, não é mais o trailer. O trailer são pequenos pedaços que geram emoções e fazem você querer um pouquinho mais. Uma apresentação é isso. São pequenos pedaços de um assunto muito complexo que você traduz de uma forma interessante. Lembra, a comunicação não é o que eu falo, é o que a outra pessoa entende, de uma forma que ela entenda e saia dali assim. Caramba, que legal, olha só, gostei de ver, hein? Sai com aquele desejo de quero mais. É essa a emoção que a gente tem que gerar no nosso público. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, tenham curtido essa live, tenham curtido esse momento de aprendizado aqui, que tenha contribuído de alguma forma na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Deixa também o seu comentário, tá bom? O que você achou, o que você gostou. Recomende para as pessoas, marque um amigo seu, porque compartilhar conhecimento é você dividir com as pessoas algo que você ganhou de uma forma tão legal, que foi através de uma live. Hoje em dia nós ficamos na rede social o dia todo e conseguimos absorver poucas coisas realmente úteis para a nossa vida. Então essa live teve essa intenção, teve esse objetivo de trazer coisas realmente que pudesse te ajudar de alguma maneira, tá bom? E até a próxima! Tchau!